Amigas, amigos, olá! Fascismo na América Latina. O fascismo se espalha pelo subcontinente nos últimos anos. Precisamos debater as características, as causas desse espalhamento do fascismo na América Latina e no Brasil também na atualidade. Para tanto, eu dividi o nosso vídeo de hoje em algumas partes, em 3 ou 4 partes. Primeiro, é muito importante nós apresentarmos algumas características do fascismo do passado, o fascismo clássico do início do século XX, tanto em escala mundial, com base na Europa, quanto aqui na América Latina. Isso é importante porque frequentemente se pensam os fascismos presos ao passado, como circunscritos ao passado. Não, nós vamos ver que essas características do passado se adaptam ao cenário presente na segunda parte do nosso vídeo, a transição desses fascismos clássicos para o fascismo presente e como eles se manifestam, terceira parte do nosso vídeo, na atualidade. Vamos começar então com o fascismo do passado, manifestações mais conhecidas no continente europeu, como é o caso do governo Mussolini da Itália, que se torna governo na Itália a partir de 1922, que se torna uma ditadura fascista a partir de 1925 e que vai se estender até 1943, Hitler na Alemanha, desde 1933 até 1945, ainda no continente europeu, ditadura franquista na Espanha, 1939-75, a ditadura salazarista em Portugal, de 1933 a 1968. Como nós podemos caracterizar esses fascismos do passado? Pensando principalmente em Umberto Eco, Fascismo Eterno, pensando em como funciona o fascismo, Jason Stanley, nós podemos levantar algumas características que são comuns a estes fascismos do passado. Culto ao passado. Nesse sentido, nós encontramos o fascismo dialogando com o fundamentalismo religioso da atualidade. Ambos mitificam o passado. O fundamentalismo religioso, obviamente, com base na transcendência religiosa divina, mas os fascismos com base na ideia igualmente fantasiosa, igualmente ficcional, de um passado mítico de um povo, de um passado que seja mais adequado e que deve ser reconstituído. Esse projeto é fracassado. Esse projeto é fracassado na medida em que o passado é mítico, é uma ilusão, é uma ficção. Não dá para se reconstituir um passado, ainda mais quando ele nem existiu. Ele só foi produzido como uma ficção. Ainda mais, nacionalismo exacerbado com o mito de um povo superior, elitismo popular, elitismo qualitativo, onde há um povo verdadeiro. Então, não há uma representação de um povo plural, há uma parte do povo que é povo de fato e o restante entra como inimigo, vitimização do grupo dominante na Alemanha nazista. Então, os alemães que seriam vencidos, dominados, eliminados pelos judeus. Os alemães, os nazistas, no caso, seriam o grupo dominante, mas se colocam o tempo todo como vítimas diante daquele que, na verdade, é vítima do processo. Culto à violência, à guerra, ao heroísmo, à morte, uma linguagem simplificada, com repetição de slogans e anti-intelectualismo, desdobramento disso, rejeição da crítica e do pensamento complexo, favorecendo a ação cega e slogans. Daí os problemas inerentes ao nazifascismo com, por exemplo, os setores da intelectualidade, do jornalismo, com a produção e veiculação de conhecimentos, professores, que são grupos tradicionalmente perseguidos pelo nazifascismo. Ainda mais, construção do inimigo interno e externo, alimentando medo e conspiração. Construção deste inimigo. Esse inimigo não existe de verdade. O judeu não é inimigo de ninguém na Alemanha dos anos 1930. Então, há uma construção deste grupo como inimigo, como nos ensina Achille Mbembe na sua necropolítica. Isso leva à divisão entre nós e eles, o que reforça aquela característica anterior de elitismo popular. Então existe o grupo de judeus que é o inimigo dos alemães. Se eu sou alemão e eu não concordo com isso, eu não faço parte do povo alemão. Controle da sexualidade, papel tradicional da família e do machismo, da estrutura patriarcal de sociedade, desprezo por minorias e pela diferença, daí o racismo, a xenofobia, a misoginia, a homofobia, tudo isto mostra como o nazifascismo coloca
mais alguns grupos como grupos de perseguição privilegiada, as mulheres que buscam emancipação a partir do movimento feminista, né, pessoas do movimento LGBTQIA+, passam a ser então objeto de repressão acrescida dentro do nazifascismo. Ainda finalizando, nós temos manipulação pela propaganda, distorcendo a verdade. Lá na Alemanha nazista, o rádio e o cinema, mídias recentemente introduzidas, deslegitimação das instituições democráticas e exaltação da ordem e da autoridade, uso político da lei contra os opositores, a apropriação do Estado e o uso do Estado para eliminar os ditos opositores. Mas esse fascismo lá da Europa, com essas características, eu diria, clássicas, também se manifesta aqui na América Latina. Fascismo do passado na América Latina? No Brasil? Sim, sim. Nas palavras de Vladimir Safatli, filósofo da USP, em entrevista ao portal Unicinos, disse Vladimir Safatli: o Brasil é o país que teve o maior partido fascista fora da Europa, com 1,2 milhão de membros da Ação Integralista Brasileira só nos anos 1930, mais de 1 milhão de membros. Esses números são variáveis, há quem considere apenas 600 mil, há quem considere, como Safatli, 1 milhão e 200 mil, mas que sejam 600 mil é muita gente, 1 milhão e 200 mil é muita gente no integralismo. Entre outros, eu coloquei para vocês Miguel Reale na Ação Integralista, que eventualmente assinaria a emenda constitucional número 1, que validaria do ponto de vista constitucional, na leitura da ditadura, a própria ditadura militar. Miguel Reale, não é? É uma família bastante peculiar. O seu filho, Miguel Reale Júnior, será uma das pessoas que vai assinar, né, junto com Hélio Bicudo e Janaína Pascoal, o impeachment de Dilma Rousseff em 2016. O processo de impeachment que teve início na Câmara dos Deputados foi assinado, entre outros, pelo filho do integralista Miguel Reale Júnior. Mas Safatli continua nessa entrevista destacando: isso diz muito mesmo, a respeito do que é o Brasil e muito da perenidade desse processo que se desrecalcou, né? O fim do recalque, desrecalcou agora. Com o fim do sistema de pactos da nova república, a direita pôde voltar a esse espectro de certa maneira e se impôs, porque é um espectro é um espectro de ruptura no momento em que mais ninguém fornece ruptura alguma. Já vamos voltar a isso. É um espectro revolucionário, mesmo que seja uma contra-revolução, no sentido de conseguir mobilizar todo um horizonte de projeção futura baseado numa sociedade completamente brutalizada, é verdade, mas é um horizonte de que, do ponto de vista dos seus integrantes, aparece como desejável e possível. Eu disse aqui para vocês, grifos meus, baseado numa sociedade completamente brutalizada. Trata-se do desenvolvimento do fascismo no Brasil nos anos 1930, retomado na atualidade. Uma sociedade que acaba tendo um projeto que é extremamente brutal, né? De uma sociedade brutalizada, mas a sociedade historicamente é assim. Trata-se da sociedade brasileira, uma sociedade de formação escravocrata, uma sociedade que conviveu, portanto, por centenas de anos institucionalmente com a ideia de exclusão presente na legislação, nas instituições, uma sociedade extremamente violenta e excludente de formação escravocrata, onde estas ideias de brutalização social não parecem das mais estranhas, infelizmente. Mas o fascismo não se manifesta só no Brasil, mas na América Latina. Vamos dar mais alguns exemplos? Nós temos aqui a Liga Patriótica da Argentina, nós temos no Chile o Movimento Nacional Socialista, nós temos os Camisas Douradas no México, a Ação Revolucionária Mexicanista. Todos eles têm algumas características inerentes ao fascismo tradicional, clássico e adaptadas ao cenário latino-americano, ao contexto, à época na qual eles estavam se desenvolvendo. Vejam, uso de camisas, uniformes, que no caso, Brasil, as camisas verdes, as camisas douradas no México, as camisas negras no Chile, saudações romanas com marchas paramilitares e culto ao líder carismático, que remete a uma militarização, a ideia de hierarquização não apenas no grupo, mas na projeção de sociedade
que seria constituída a partir desses setores. Nacionalismo, no caso, católico, entre esses grupos aqui na América Latina. Anticomunismo violento e mobilizador, que é uma adaptação ao contexto local. Enquanto na Europa o racismo biológico era central, aqui na América Latina recaía mais sobre religião, hierarquia social, luta contra a ameaça vermelha. Temos, portanto, características que dialogam com o fascismo clássico da Europa até a primeira metade do século XX. Por que esses fascismos se formam? Como se dá a formação destes fascismos? Vamos pegar na Alemanha dos anos 1920, 1930, o exemplo mais claro de formação do fascismo alemão, o nazismo, ligado ao liberalismo econômico. A hegemonia econômica liberal do início do século XX na Europa, que tomava a ideia de o mercado regular a atividade econômica. O mercado não regula a atividade econômica, o mercado é parte de uma atividade econômica altamente desregulada, que demanda uma entidade central reguladora. O controle da atividade econômica via mercado em uma lógica econômica liberal contribui para a acentuação da concentração de renda e a formação de crises diversas, crise econômica, crise social, crise política, com deslegitimação das instituições. Isso lá na Alemanha dos anos 1920, 1930, na ascensão de Adolf Hitler, mas e na América Latina do século XXI? Não é mais hegemonia econômica liberal, é hegemonia neoliberal, que gera crise do Estado. O Estado tem limitação de gastos, limitações institucionais, como resultado, precarização dos serviços sociais, previdência, saúde pública, educação pública. Problemas sociais, a falta de investimentos públicos e infraestruturais gera precarização, entre outros, no trabalho. E hoje a tendência, regulamentada por este Estado que se rende ao neoliberalismo, a tendência de pejotização do trabalho pessoa jurídica, e uberização do trabalho. Também crise política, com um Estado que não cumpre as suas funções e que frequentemente está nas notícias em denúncias de corrupção, tendendo à deslegitimação das instituições políticas republicanas, democráticas, em amplos setores da sociedade. Vejam que a gente parte de problemas econômicos, do liberalismo no século XX, do neoliberalismo no século XXI, com uma série de desdobramentos. A gente poderia colocar um aspecto mais geral, presente tanto lá nos países europeus no início do século XX, como nos países latino-americanos na atualidade. Gentes em massa sem perspectiva. Gentes em massa que tiveram seu futuro roubado, junto aos quais o medo de ausência de futuro, o medo diante da vulnerabilidade, vence qualquer perspectiva de esperança. Quando vocês poderiam pensar, tá certo, mas a extrema-direita fascista se apropria deste medo. Mas por que a esquerda não se apropria deste medo? Porque há anos as esquerdas estão tímidas e intimidadas. As esquerdas não apresentam propostas factíveis para a superação destes problemas na sociedade. Vamos testar isso? Eu coloquei aqui para vocês, olha, falta de alternativas, Brasil como exemplo. Vamos pegar um recorte, trabalho e produção. Quais eram as ideias das esquerdas socialistas ligadas à reforma, à transformação, melhor dizendo, da relação entre trabalho e produção? Por exemplo, conselho de fábricas, operários no processo de decisão das empresas, cooperativismo, atividade produtiva organizada e dividida entre os próprios trabalhadores, nacionalização do processo produtivo sob controle operário. Então, são propostas radicais de mudança da relação do trabalho com o processo produtivo. Como as esquerdas do Brasil de hoje lidam com a relação do trabalho com a produção? Trata-se da extremamente arrojada, estou sendo irônico, proposta de fim da jornada 6x1. Não há nenhuma força muito grande em relação a isso na atualidade, ainda é bastante germinal. Pior ainda, acontece de vários setores, até mesmo de esquerda, elogiarem o fim da jornada 6x1 porque sobrará tempo para os trabalhadores poderem fazer atividades empreendedoras, poderem dirigir Uber no tempo remanescente e gerar mais renda para si. Então, vejam, é extremamente tímido. Agora, a pessoa trabalhadora vulnerável diante de uma sociedade
liberal do início do século XX ou agora neoliberal, ouve essas propostas de esquerda e tem certeza de que a sua vida não vai mudar. E, portanto, a esquerda entrega esses setores sociais vulneráveis como capital político de uma extrema-direita que não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema, mas tem um discurso de resolução que é muito mais facilmente apreendido por estes setores vulneráveis. Falta coragem e ideias para a esquerda poder mobilizar massas na atualidade, o que aumenta o capital político de gentes como os Bolsonaro aqui no Brasil, que são chamados pela imprensa de bolsonarismo. A imprensa brasileira adora simplificações com esses ismos que não existem de fato. Não existe um bolsonarismo no Brasil, o que existe é o fascismo, é o que esse vídeo está tentando reforçar. Existe um fascismo no Brasil histórico e presente na atualidade. A face deste fascismo hoje é o que a imprensa chama mal e porcamente de bolsonarismo. Já houve outras denominações análogas, já houve lavajatismo. Alguém se lembra de Juiz Moro, hoje senador, que fica perdido nos cantos no Senado, sem ninguém falar com ele? Então nós não temos um Juiz Moro como uma força política no Brasil. Ele surfou durante um tempo o fascismo brasileiro e agora foi colocado para escanteio diante de um novo nome que ainda está em evidência e brevemente, nas próximas semanas, nos próximos meses, vai também para o ostracismo, mas não deixa de ser hoje uma manifestação desse fascismo brasileiro, a família Bolsonaro e todos os seus correligionários na Argentina, Javier Milei, Nayib Bukele, em El Salvador, compondo, portanto, três, entre outras expressões, CATS, lá no Chile, entre outras expressões da extrema-direita fascista na atualidade. Fascismos no presente na América Latina, semelhanças e peculiaridades frente ao fascismo clássico. Então, por que fascismo da América Latina? Por que Bukele, Milei, Bolsonaro serem fascistas? Porque há semelhanças com o fascismo original europeu do início do século XX. Culto à personalidade, Bukele, Bolsonaro, Hitler, Milei, Mussolini. Então a gente tem o culto à personalidade como um elemento comum coincidente. Discurso contra a democracia liberal, o uso de inimigos, eram os judeus para Hitler, são os imigrantes, os esquerdistas, os feministas, os indígenas, os jornalistas, para essa extrema-direita latino-americana da atualidade. Propaganda massiva em redes sociais, era o cinema e o rádio para Goebbels, na Alemanha dos anos 1930. São as redes sociais, é a internet para essa atual extrema-direita fascista e aproximação com forças de segurança militares. Claro, como o fascismo dos anos 1920, 1930 na América Latina precisa de adaptações, peculiaridades, entre as quais neoliberalismo radical. E há quem debata essa questão do neoliberalismo radical, né, apontando como essa extrema-direita não é fascista, ela é libertária ou alguma outra palavra inusitada como essa. Já voltaremos a esse ponto. Enfoque na segurança pública, em especial Bukele em El Salvador, e bolsonarismo aqui no Brasil, dito bolsonarismo aqui no Brasil. Então, a ideia de segurança pública resolvida de uma maneira imediata, truculenta na sociedade, com encarceramento em massa, com atropelo de direitos humanos. Isso é um erro, isso é um vício. Nós vimos durante essa semana a operação da Polícia Federal estourando o esquema de corrupção do primeiro comando da capital, o PCC, no setor de combustíveis, e como esse esquema estava fortemente enraizado em amplos setores políticos, em diferentes graus, no legislativo, no executivo, tanto no nível municipal, quanto estadual, quanto federal, além de grandes empresas, inclusive do setor financeiro, da Faria Lima. Então a ideia de colocar um policial armado na rua matando gente, será que isso vai resolver problema de segurança? É óbvio que não, mas isso ganha força em setores sociais e essa força é amplificada a partir, por exemplo, do discurso de Bolsonaro, do discurso de Bukele em El Salvador. Religiosidade moral conservadora, em especial no Brasil e em parte da Argentina,
um contexto democrático que frequentemente é utilizado para a ascensão desses líderes fascistas de extrema-direita, como já nos foi elucidado em Como Morrem as Democracias, do Levitsky e do Ziblatt. A ideia de neoliberalismo. Então, o fascismo de Mussolini, o fascismo de Hitler é estatal intervencionista. E Milei, Bolsonaro, Bukele são ligados ao neoliberalismo, aquela sandice que alguns chamam de anarcocapitalismo. Mas isto é uma tolice. Como já nos ensinou Norberto Bobbio no seu dicionário de ciência política, o populismo de direita não é uma doutrina, é uma síndrome. Ele pega as características, no caso, de política econômica que sejam mais adequadas para um determinado momento, para os seus objetivos. Inclusive características que são díspares, que são antagônicas, como a intervenção ou não do Estado na atividade econômica. Uma amostra disso está não no populismo de direita da América Latina, mas uma amostra bastante didática está no recém-falecido Le Pen, né? Jean-Marie Le Pen, líder da extrema-direita francesa no pós-guerra, falecido agora em 2025. Eu peguei esse trecho aqui, vejam vocês, no final dos anos 1970, Jean-Marie Le Pen rompeu com sua herança anticapitalista. Então veja, extrema-direita e que era estatal intervencionista em mesmo alinhamento de Mussolini, de Hitler até a Segunda Guerra Mundial, mas ele rompeu com isso na década de 1970, tendendo a uma posição diametralmente oposta. Vejam, alguns estudiosos caracterizam o programa da Frente Nacional de 1978 como reaganista, Ronald Reagan, sem Reagan, né? Antes de Reagan, tá certo? Então, um neoliberalismo mais avassalador. Tendeu do estatal intervencionismo para o neoliberalismo. E o que esse mesmo Jean-Marie Le Pen e eventualmente a sua filha, Marine Le Pen, fazem nos anos 1990 e 2000 especialmente? Voltam ao protecionismo com o intervencionismo estatal. Então, há uma doutrina econômica? Não há. Naquilo que é mais cabível ao setor fascista que demanda o poder em um determinado momento, é encampado como sendo a sua política econômica com fortes desdobramentos sociais e políticos, por mais antagônico que seja em relação ao que estava dado logo anteriormente. Avançando e sistematizando redes sociais e poder de mobilização. Nós encontramos setores sociais, então, altamente vulneráveis, os setores que nós vimos há pouco, que tem o seu futuro roubado, que tem o medo acima das esperanças, né? Esses setores são enfraquecidos pelo enfraquecimento de Estado em contexto neoliberal. Esses setores são mobilizados em temas ligados à chamada pauta de costume, a valores tradicionais, pela extrema-direita na atualidade, e em combate a setores progressistas. Daí nós temos, por exemplo, a mamadeira peniana, da eleição presidencial de 2018, na mesma eleição presidencial, ou melhor, na eleição de 2022, nós temos a ideia do kit gay, então sempre valores ligados a setores tradicionais da sociedade. Só que esses valores são veiculados por lideranças carismáticas. Eu não estou querendo dizer que eles são carismáticos porque eu os adoro, mas porque na leitura de lideranças carismáticas de fundo weberiano, nós encontramos setores sociais que operam com a afetividade e conseguem mobilizar amplos setores sociais em apoio a esses setores políticos. Mais ainda, com o uso massivo de redes sociais na veiculação de notícias falsas. Havia mamadeira peniana em 2018? Não. Havia kit gay nas escolas em 2022? Não. São notícias falsas. Mas não importa que sejam notícias falsas diante de lideranças carismáticas, dentro do atual contexto e que virou palavra Oxford em meados dos anos 2010 de pós-verdade. Porque esses setores que passam a apoiar os setores fascistas da política validam essas notícias, validam essas informações acriticamente. E isso cria o problema final que nós precisamos analisar. A ideia de que esses setores
políticos conseguem hoje uma retroalimentação, uma continuidade, uma inércia de alimentação de setores sociais que continuam dando a eles apoio. No caso do Brasil, são os conhecidos 20, 30% dos chamados bolsonaristas. Insisto, 20, 30% dos setores que validam qualquer fascismo, o fascismo que aparecer pela frente, eles validarão a partir desta lógica de haver uma retroalimentação destes fascismos na atualidade. Podemos tentar comprovar isto com uma recente pesquisa Atlas Intel, divulgada agora na semana passada. Essa pesquisa perguntou, entre outras coisas, situação econômica. A pergunta era: como você avalia a situação econômica do Brasil e o mercado de trabalho neste momento? E como avalia a situação econômica de sua família? Então vejam, nós temos 38% avaliando como boa, né? Normal 18% e ruim 44%. Então, nos 20, 30% de bolsonaristas, né, de fascistas, de setores fascistas da sociedade, nós adicionamos aí por volta de uns 15, 20% para chegar nesses 44%, porque a leitura é simples. A pessoa que está recebendo esta notícia entende intuitivamente que responder que está boa a situação de emprego seria um elogio ao atual presidente Lula de esquerda. Então, o que é necessário responder a essa pergunta, sendo eu dos setores fascistas da sociedade? É necessário responder que está ruim a situação de emprego. Isso corresponde à realidade? Vejamos, nós temos aqui uma manchete da CNN se reportando ao IBGE, manchete há um mês, uma manchete relativamente recente. Desemprego cai para 5,8% no segundo trimestre, menor nível da série histórica. Bom, então parece que tem bastante gente empregada, mais do que usualmente, mas o salário dessas pessoas é muito reduzido. Vejamos essa outra notícia da Isto é Dinheiro, a renda média mensal dos brasileiros no segundo trimestre de 2025. Houve alta, tanto na comparação com o trimestre anterior, como em relação ao mesmo trimestre de 2024. A gente tem mais gente empregadas, com uma renda média maior. Então, isto corresponde a essa ideia de 44% de situações de emprego ruim? Não. Onde nós podemos pensar em uma explicação para isso? Novamente, eu sou bolsonarista, ou melhor, fascista na sociedade, eu estou impregnado com essa lógica fascista, eu tenho que responder alguma coisa que seja contra o governo atual de esquerda. Eu entendo que responder afirmativamente a essa pergunta é algo que valida o governo Lula, eu respondo negativamente, independentemente dos dados da realidade. Vamos a mais uma pergunta da Atlas Intel. Na sua opinião, a desinformação, fake news nas redes sociais representa uma ameaça à democracia em seu país? Isto é amplamente validado como sendo uma verdade. Então, há que se ter regulação das redes sociais, porque as notícias falsas veiculadas nas redes sociais são uma ameaça na democracia. E vejam, sim, é uma ameaça à democracia, 55,7%. Que bom, que bom. Entretanto, nós temos aí, não é uma ameaça à democracia, 38,3%. Então, novamente, percentuais que são semelhantes aos percentuais dos ditos bolsonaristas, os fascistas da sociedade brasileira. Ainda em relação às redes sociais, na sua opinião, deve haver uma lei específica para regular redes sociais no seu país? Sim, deve haver uma lei específica para regular as redes sociais, 55%. Que bom. Mas vejam o percentual dos que dizem que não deve haver uma lei específica de regulação de redes sociais, 43,9%. E notem as inconsistências, né? Felca, né, o influencer, divulgou o seu vídeo famoso recentemente, mostrando aquilo que todo mundo sabe, que as redes sociais são largamente utilizadas para a veiculação de pedofilia, que é crime, demandando, obviamente, regulação, entre outros, para evitação deste crime de pedofilia. Agora, será que a família tradicional, religiosa, valida a pedofilia? Não valida, tá certo? Entretanto, não valida regulação de redes sociais que evita a veiculação desse crime nas redes. É uma inconsistência. Mas na cabeça do fascista, na cabeça do dito bolsonarista, essa inconsistência não existe. Portanto, de novo, há hoje uma inércia de retroalimentação desses setores que dão a eles continuidade de existência. Finalmente, nós temos aqui também da Atlas Intel, mas do meio do mês
de julho, do meio do mês de julho, você acredita que o Brasil deveria se alinhar mais proximamente com que país, com quais grupos de países? Nós temos aqui BRICS liderando com 38,1%. Agora vejam, em meados do mês de julho, nós já tínhamos a anunciação das tarifas dos Estados Unidos contra o Brasil, mas a gente tem 31%, de novo, esse número é mágico, 30%, 31,1% dizendo que o Brasil deveria estreitar os laços com os Estados Unidos, não é? Então sim, os dinossauros deveriam pedir o meteoro, tá certo? O sequestrado devia amar o sequestrador e assim sucessivamente. Parece que não, mas nós encontramos o mesmo percentual que mostra que talvez sejam as mesmas pessoas que estejam fazendo essas respostas. Então, por que isso é um problema? Nessa retroalimentação, e de novo na minha crítica de que não existe bolsonarismo, existe fascismo, basta Bolsonaro ser preso a partir dos próximos dias e sair da vida social. Outra criatura política vai surfar essa onda fascista histórica que existe no Brasil, que existe na América Latina. Então pode ser Tarcísio, pode ser algum desses outros governadores de direita e extrema-direita, assim como no restante da América Latina. Katz, que hoje é líder das pesquisas para a eleição presidencial no Chile, que vai ocorrer agora, ainda em 2025. Bem, era isso. Um vídeo rápido para nós debatermos alguns aspectos do fascismo clássico e do fascismo na América Latina na atualidade. Quem tiver algum problema, alguma dúvida acerca desse tema complexo, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.